Olá, eu sou Márcio Lazarotto, eu sou professor e doutor em Química Orgânica. Estamos em nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica. E a nossa aula de hoje é sobre interações intermoleculares e solubilidade de compostos orgânicos. Se você gosta desses assuntos científicos, deixe o seu like, se inscreva no canal e divulgue o vídeo. Na nossa aula de hoje, nós vamos entender a solubilidade dos compostos orgânicos com base nas suas estruturas e forças intermoleculares. Isso é importante para entender em qual solvente um composto orgânico vai se solubilizar, o que vai determinar a escolha para reações químicas e para as análises que vão ser realizadas. O nosso foco vai ser principalmente sobre a solubilidade dos compostos orgânicos em água. Para entender a solubilidade dos compostos orgânicos em água, vamos primeiro observar a estrutura da água. A água apresenta o átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio com um ângulo de 105 graus HOH. O oxigênio é mais eletronegativo e atrai os elétrons da ligação OH para si, fazendo com que ele fique negativo e os hidrogênios fiquem positivos. Por isso, a água ela forma ligações de hidrogênio fortes, com interações da ordem de 5 quilocalorias por mol, ou seja, cada ligação de hidrogênio HOH estabiliza a estrutura da água em 5 quilocalorias por mol. A ligação OH tem comprimento de ligação de 1 angstrom, onde 1 angstrom é 1 vezes 10 na menos 10 metros, é um décimo do nanômetro. E a ligação de hidrogênio, ela tem comprimento de 1,76 angstroms. E a distância OHO, então, é de 2,76 angstroms, que é menor do que a soma dos raios de Van der Waals e raios de ligação covalente, evidenciando que existe uma contribuição que diminui a energia deste arranjo de átomos específico. Essas interações por ligações de hidrogênio fazem com que a água seja um solvente com propriedades únicas. Aqui, por exemplo, nós temos a água no estado sólido. Essas bolinhas vermelhas são os átomos de oxigênio, esses aqui são os átomos de hidrogênio. Cada molécula de água é capaz de fazer até 4 ligações de hidrogênio, e isso ocorre na fase sólida. Então vamos escolher uma molécula de água, e aqui ela é capaz de atuar como doador de ligação de hidrogênio para essa molécula, e para essa molécula, e como receptor de ligação de hidrogênio para essa molécula, e para esta molécula aqui. Isso torna o gelo, a água no estado sólido, altamente estruturada e faz com que ocorra uma maximização dessas interações por ligação de hidrogênio na fase sólida. E a estrutura do gelo é mais aberta do que a água no estado líquido. Se olharmos de cima essas estruturas aqui, vamos ver que existem espaços não ocupados por átomos na estrutura do gelo. Isso faz com que o gelo ele tenha uma densidade menor do que a água no estado líquido. Usualmente esse valor é em torno de 10% menor, ou seja, a densidade do gelo 0,9 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico. E aqui uma foto que eu tirei na geleira do Perito Moreno, a água no estado líquido
o gelo sobre a superfície da água, com o degelo, esses pedaços da geleira, elas caem eventualmente e dão um espetáculo que muita gente vai ver, inclusive eu. Enquanto no gelo, essa estrutura é determinada pelas interações intermoleculares, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, ela não perde essas interações totalmente. As moléculas têm maior liberdade translacional, porém, elas sempre procuram o estado de menor energia, onde se mantém essas interações atrativas por ligação de hidrogênio. A água é uma molécula de baixo peso molecular. Quando comparamos com moléculas de peso molecular similar, elas são gasosas. Por exemplo, CH4, metano, tem mol de 16, enquanto que a água tem 18, são similares. E os hidrocarbonetos só vão ser líquidos a partir do pentano, com mol de 72. O CO2 tem mol 44, também é um gás. No estado líquido, as moléculas de água interagem entre si fortemente por ligações de hidrogênio. Só que a estrutura não é tão rígida. Ela acaba se movendo e, com isso, ela perde uma ligação de hidrogênio eventualmente com esse movimento, mas mantém as outras. Podemos imaginar que na água líquida, cada molécula, em vez de fazer 4 ligações de hidrogênio, faz 13,5 ligações de hidrogênio. E com isso, a água interage fortemente com outras moléculas de água. A água gosta de água. A água é mais solúvel em que solvente? Em água. Quando uma outra molécula entra nessa estrutura de água, ela tem que afastar as moléculas, entrar ali. E com isso se quebram essas ligações de hidrogênio. A solubilidade de compostos na água é desfavorecida energeticamente, a não ser na solubilidade de compostos iônicos, em que a interação entre as cargas e os dipolos da água acaba eventualmente sendo mais forte do que as ligações de hidrogênio. E, por exemplo, quando se solubiliza hidróxido de sódio, nós temos uma liberação de energia. Essa solubilidade ela é normalmente exotérmica. Porém, para outros sais, como, por exemplo, nitrato de potássio, ocorre uma absorção de energia, e essa dissolução é endotérmica. Se eu digo que elas são desfavorecidas energeticamente, o que leva à solubilização desses compostos em água? É a questão da entropia. A entropia é o outro fator que contribui na energia livre. A energia livre, ΔG, é igual a ΔH menos T∆S. Então, se o fator entálpico eventualmente desfavorece e o fator entrópico favorece, ΔG vai ser a contribuição desses dois fatores e, eventualmente, um pode ganhar em um caso e o outro pode ganhar em outro caso. Então, ΔG é igual a ΔH menos T∆S. Se o fator entrópico é mais importante, acaba levando à solubilidade de um composto em água. E o que se deve a esse fator entrópico? Quando nós temos as moléculas separadas em dois compartimentos, ocorre uma organização dos estados possíveis do sistema. Essa molécula está neste ponto, essa molécula está neste ponto. Porém, quando ocorre a solubilização e a formação de uma única fase, existe um aumento nos estados possíveis do sistema, o que leva a um aumento na entropia. O processo se torna favorável por entropia. Aí o fator T∆S começa a se tornar importante.
Então a água apresenta essas fortes ligações de hidrogênio. E quando uma molécula ela entra na sua estrutura, ela quebra essa rede de ligações de hidrogênio. Os hidrocarbonetos, por exemplo, apresentam apenas ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Não apresentam grupos que sejam capazes de interagir com as moléculas de água e de alguma forma compensar essa perda das ligações de hidrogênio da água. Enquanto que moléculas que apresentam grupos como OH, NHCOO já apresentam a possibilidade de também formar ligações de hidrogênio e de alguma forma compensar essas perdas das interações entre as moléculas de água. E, eventualmente, junto com o termo entrópico, ser capazes de solubilizar total ou parcialmente em água. Então, moléculas que apresentam apenas cadeias carbônicas ou cadeias carbônicas longas são insolúveis em água, enquanto que moléculas que apresentam grupos OH e NH já começam a se tornar solúveis em água. Vamos ver o estudo de um caso, que são os álcoois de 4 carbonos. A solubilidade do 1-butanol em água é 7,3 gramas por 100 mililitros. Isso quer dizer o seguinte: se tiver 100 mililitros de água e adicionar butanol, adiciona 1 grama, vai solubilizar. Adiciona 7 gramas, vai se solubilizar completamente, ou seja, uma só fase. Agora, adiciona 7,3 gramas, vai iniciar uma turvação, porque a solubilidade já não é total, e a partir de 7,3 gramas vão se formar duas fases. Uma fase da água embaixo, porque a água é mais densa, e uma fase de 1-butanol acima da água. Ou seja, se adicionamos 10 gramas de 1-butanol em 100 mililitros de água, 7,3 vão se dissolver, 2,7 vão ficar sobre a água, sem se dissolver. A solubilidade do 2-butanol em água já é maior. 29 gramas se dissolvem em 100 mililitros de água. Enquanto que para o 2-metil-1-propanol, ou seja, o isobutanol, essa solubilidade é 8,7, maior do que 1-butanol e menor do que do 2-butanol. Enquanto que o térquibutanol, 2-metil-2-propanol, é totalmente solúvel em água. O que nós podemos tirar a partir deste estudo de caso? Todas essas moléculas aqui apresentam 4 carbonos. O que varia é a cadeia carbônica e a posição do grupo OH. Por exemplo, para o 1 e o 2-butanol. O 1-butanol ele apresenta uma cadeia carbônica de 4 carbonos a partir do grupo OH. Enquanto que a cadeia do 2-butanol é 2 carbonos para cá, 3 carbonos para cá. Ou seja, ele entra menos dentro da estrutura da água. A água consegue acomodar-se melhor em volta desse grupo OH do que aqui no 1-butanol. Essa cadeia de 4 carbonos desestabiliza mais a rede de ligações de hidrogênio. E tem um outro ponto, que as moléculas de água em volta das cadeias carbônicas, elas são mais ordenadas. Elas se obrigam a ficar em uma posição mais definida em volta dessa cadeia carbônica. E isso leva a uma diminuição da entropia desse sistema. Uma menor diminuição da entropia leva a uma contribuição menor do fator entrópico para o ΔG, para a energia livre relacionada com a solubilização. No fim das contas, ele se torna menos solúvel. Agora, para esta molécula, o isobutanol, já nós temos uma cadeia de 3 átomos de carbono,
e ramificada. Essa cadeia aqui, ela acaba quebrando a rede de ligações de hidrogênio de água, mas um pouco menos do que a cadeia linear do 1-butanol. Enquanto que esse aqui apresenta apenas uma cadeia carbônica de 2 carbonos a partir do grupo OH. E as moléculas, elas se dispõem em volta desse grupo térrico-butil melhor do que essa cadeia carbônica quebra menos as ligações de hidrogênio da água do que a cadeia linear do 1-butanol. Uma outra forma de entender a solubilidade de um composto orgânico é pela partição, em que uma molécula é adicionada a uma mistura de um solvente orgânico e água. E se vê o que acontece quando essa molécula ela se distribui entre essas duas fases. Um exemplo eu mostro nesse vídeo, que mostra a partição do ácido benzoico em hexano e água, e determino o coeficiente de partição do ácido benzoico nessas duas fases. Porém, na farmácia se usa o octanol como comparação para a solubilização de compostos orgânicos. Se faz uma mistura de água e um octanol e se adiciona o soluto e se vê por diferentes formas analíticas como esse soluto se distribui entre a água e o 1-octanol. O quociente da distribuição entre água e 1-octanol é conhecido como P. E o log de P é o logaritmo dessa razão e reflete como que um soluto ele vai se distribuir entre essas duas fases. O 1-octanol foi escolhido porque ele simula as paredes do intestino e simula como que um composto orgânico vai ser absorvido pelo corpo. O log de P pode ser positivo ou negativo. Um valor negativo quer dizer que ele é mais solúvel em água. O valor positivo quer dizer que ele é mais solúvel no solvente orgânico, no caso 1-octanol. E o valor de 0 quer dizer que ele é igualmente solúvel nesses dois solventes. Vamos ver o log de P para algumas substâncias orgânicas. Por exemplo, a acetamida. Log de P menos 1,16. Ele é mais solúvel em água. O metanol, também mais solúvel em água. Ácido acético mais solúvel em água. Então, vemos aqui moléculas que têm grupos capazes de interagir com a água por ligações de hidrogênio e apresentam cadeia carbônica curta, são mais solúveis em água. Agora, eteretílico, 0,83, mais solúvel em 1-octanol, tolueno e hexametilbenzeno são hidrocarbonetos mais solúveis em 1-octanol. Ou seja, moléculas que não têm grupos capazes de interagir e apresentam cadeias carbônicas maiores já são mais solúveis no 1-octanol. Agora vamos ver este efeito do aumento da cadeia sobre a solubilidade dos ácidos carboxílicos. Já vimos anteriormente que os ácidos carboxílicos apresentam o grupo COH, que é capaz de interagir por ligações de hidrogênio ou pelo C-O ou pelo OH. De um lado, atua como receptor de ligações de hidrogênio, pelo C-O, e pelo lado do OH, como doador de ligações de hidrogênio. O ácido fórmico, ou ácido metanóico, apresenta solubilidade infinita em água, ou seja, ele é solúvel em qualquer proporção em água. Quando aumentamos a cadeia carbônica, ele vai ser solúvel totalmente até 4 carbonos. Quando então, para o ácido valérico,
que é o nome usual do ácido pentanóico, ele tem uma solubilidade de 3,7 em 100 gramas de água. Essa solubilidade vai diminuindo com o aumento da cadeia, até para o ácido de 12 carbonos ser considerado como insolúvel em água. O aumento da cadeia carbônica leva a uma diminuição na solubilidade. Nós temos uma parte da molécula que interage com a água, podemos dizer que é a cabeça hidrofílica, e nós temos a outra parte da molécula orgânica que não interage com a água, mas na verdade é a água que não interage com ela, é a parte hidrofóbica. Existe um balanço de solubilidade entre a parte hidrofóbica e a parte hidrofílica. Quando se adicionam os ácidos carboxílicos em uma solução alcalina, eles formam os sais. Por exemplo, aqui, o sal sódico do ácido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, decanoico. Podemos representar este sal como uma cabeça hidrofílica e a cauda hidrofóbica. Em água, esses sais eles se organizam na forma de estruturas circulares, chamadas de micelas. Essas micelas são formadas por centenas de moléculas. E aí forma uma esfera com as cabeças hidrofílicas para fora e as caudas hidrofóbicas para dentro. E quando se adicionam moléculas hidrofóbicas em soluções micelares, essas moléculas elas entram dentro das micelas, onde tem essa parte hidrofóbica. Isso leva a uma aparente solubilização dessas moléculas em soluções micelares. O que acontece quando se adiciona essas moléculas em água? Vamos chamar aqui, de forma geral, como um detergente. Se adiciona as primeiras moléculas, elas ficam soltas na água. Elas ficam como um soluto normal. Porém, a partir de uma determinada concentração, ocorre a formação das primeiras micelas. E aumentando ainda mais essa quantidade de detergente, ocorre uma rápida formação no número de micelas. Essa concentração a partir da qual se formam as micelas é chamada de CMC, concentração micelar crítica. E essa concentração micelar crítica varia de acordo com a cadeia hidrofóbica. Ela é menor para cadeias maiores, ou seja, eles se organizam antes em micelas do que quando nós temos cadeias menores. Mas não são somente os sais de ácidos carboxílicos que formam micelas. Aqui tem uma micela catiônica, em que essa cabeça com carga, ela é um sal de amônio. Este é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dodecil trimetil amônio. É o brometo de dodecil trimetil amônio, DOTAB, BR. Os seres vivos também apresentam moléculas com carga e com cadeias hidrofóbicas. Eles são os constituintes das membranas celulares. Isso é muito importante porque o ser vivo precisa se diferenciar do ambiente em que ele está e diferenciar as suas organelas, em que ocorrem determinadas reações ou determinados processos químicos naquele local específico. Por exemplo, a mitocôndria, ela tem a sua definição por membranas, porque ela deve ter uma diferença de concentração de H+, entre um lado e o outro, para que ocorra a síntese do ATP.
Então, é necessária a definição de espaços dentro da célula e entre a célula e o meio ambiente. E quem faz esta separação são moléculas desse tipo, os fosfatidilipídios, que apresentam cadeias hidrofóbicas, no caso, duas cadeias hidrofóbicas, que são conectadas por este grupo gliceroil, que vem do glicerol, mas apresenta uma cabeça hidrofílica, formada por este grupo fosfato. Essas duas cadeias hidrofóbicas, elas se organizam de forma diferente da micela, enquanto que a micela é uma cadeia com a cabeça hidrofílica. Essa aqui são duas cadeias com a cabeça hidrofílica. E elas se organizam de forma paralela como um bastão molecular. E esses bastões eles acabam se dispondo um do lado do outro. Diferente da micela, que apresenta apenas uma cadeia e formam esferas. Esta extremidade do fosfato pode variar a sua estrutura. Ela apresenta, então, o grupo fosfato com a carga negativa, e aqui esse X pode ser a etanolamina, pode ser colina, pode ser serina, pode ser glicerol, entre outros. De acordo com a função específica do fosfatidilipídio, ele vai ter um grupo ou outro ligado ao fosfato. E aqui, essa cadeia hidrofóbica pode ser saturada ou insaturada. Enquanto uma cadeia hidrofóbica forma as estruturas esféricas micelares, essa disposição das duas cadeias hidrofóbicas leva a uma variedade de estruturas. As duas cadeias se colocam lado a lado e podem formar bicamadas. Aqui nós temos a cabeça do fosfato e dos grupos ligados ao fosfato, e aqui nós temos essa representação das cadeias hidrofóbicas, que se dispõem lado a lado e formam bicamadas. Aqui tem água, por exemplo, aqui tem a água de fora da célula, e essa cabeça hidrofílica interage com essa água, e aqui nós temos a água de dentro da célula, que essa cadeia hidrofílica também interage com ela. E aqui nós temos essas cadeias hidrofóbicas que fazem a fronteira entre a água de fora e a água de dentro. E não permitam que a água de fora entre e não permitem que a água com os nutrientes dentro da célula saia e não ocorra, então, a dispersão desses nutrientes pelo ambiente. Outra forma que essas cadeias podem se organizar é na forma de vesículas. E aí, essas bicamadas, elas acabam se torcendo, né, ao longo do espaço, e elas são capazes, então, de englobar a água no seu interior. E aí nós temos, então, a formação de estruturas definidas, o que é muito importante para a forma das organelas, para a forma da célula. As vitaminas são substâncias importantes para o metabolismo, porque atuam como cofatores enzimáticos normalmente, e se classificam como lipossolúveis e hidrossolúveis. E aqui, por exemplo, nós temos a vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel. Conforme pode ver, aqui tem uma longa cadeia carbônica e um anel de 6 que não interagem com a água, enquanto que a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, apresenta diversos grupos que interagem com a água através de ligações de hidrogênio.
Por aqui terminamos essa aula sobre solubilidade de compostos orgânicos. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima!